Gente, eu tô em Havana, não acredito. Tô muito emocionada ainda. 87 dias depois que esse story foi gravado, eu acho que já posso dizer que morar em Cuba foi sem dúvidas uma das experiências mais malucas, intensas, curiosas e edificantes que eu já tive na vida. E digo morar assim, bem mais ou menos, quase colocando entre aspas, porque nenhum estrangeiro pode realmente morar em Cuba. A menos que você tenha sua caderneta de racionamento e vá todo mês buscar frango e feijão nas bodegas do governo, você vai ser sempre um turista por lá. Mas é isso, passei quase 3 meses na ilha e aprendi muito sobre a história, a cultura e a situação atual do país. Então, misturando um pouquinho de turismo com a minha veia jornalística, hoje eu quero mostrar pra você o que tem pra fazer em Havana, ao mesmo tempo que eu te conto como está a cidade hoje, como vivem os cubanos e o que eu penso de tudo isso. Vamos lá? As primeiras impressões aqui, já que eu tô encantada, eu quero tirar foto de tudo. Todo lugar aqui é muito fotogênico, a cidade é muito uma gracinha. Mas tem algumas coisas que a gente precisa observar também, porque o país está numa crise econômica, está passando por um processo de inflação, isso tem afetado um pouco como as coisas funcionam aqui com relação a como elas eram no passado, e é isso que a gente vai mostrar para vocês hoje. Vamos lá? Bom, a gente está aqui caminhando no Passeio del Prado, igualzinho o de Madrid. Isso aqui é uma das principais ruas. Como é que chama isso? Não é uma rua, né? É o passeio, né? É. Rambla. Esse aqui é um dos principais espaços de socialização e de convivência aqui de Cuba. É um lugar super importante para a vida social de Havana. Aqui você vê pessoas vendendo arte, você vê adolescentes sentados conversando, andando de skate. Todos os sábados pela manhã tem uma mini feira de imóveis. As pessoas vêm para cá e informalmente conversam com o outro, oferecem a própria casa. E aí eles negociam aqui mesmo, assim, boca a boca. É um lugar que está sempre cheio, tem sempre muita gente. E, aliás, isso é uma das características da rua aqui de Havana, que eu já notei, não importa onde seja, não importa o bairro, sempre tem muita gente nas ruas, a vida realmente acontece aqui fora de casa. As casas que vocês veem aqui ao redor, esses casarões, eles, antes da Revolução, eram casarões que eram de propriedade da aristocracia cubana. E aí, quando teve a Revolução, essas pessoas tiveram que sair de Cuba. A maior parte delas foi para a Flórida. Esses casarões ficaram desocupados e acabaram sendo tomados por pessoas, né? Então, onde antes vivia uma família, hoje em dia vivem tipo 30 famílias. Eles dividiram em pequenos apartamentos para caber todo mundo. E uma coisa muito legal que eles fizeram, assim, que mostra um pouco dessa criatividade cubana, que eu acho que também é uma coisa que a gente vê no Brasil quando você pega os recursos que você tem, por mais precários que sejam, e faz o melhor com eles. Essas casas, como eram mansões, elas têm um pé direito muito alto, assim. Então, eles acabaram criando andares intermediários, ou seja, eles dividiram as mansões e dentro das próprias casas eles fazem como se fosse um mezanino, e aí fica uma sala embaixo e um quarto em cima e você acaba duplicando o espaço da casa, né, simplesmente cortando o pé direito ao meio. Uma coisa que eu venho reparado, que também desde o dia que eu cheguei, tem muito centro cultural, tem muito cinema, muito teatro, muito espaço de exposição, galeria de arte e tudo mais, assim, é realmente uma concentração maior do que eu costumo ver por aí. E aí eu até brinquei com o Jeff, eu queria ser cubana. E ele, não, você não queria ser cubana. E assim, óbvio que é uma brincadeira, né, assim, porque, tipo,
minha vida no Brasil é muito mais fácil que a vida das pessoas aqui. Inclusive, eles estão nesse momento de crise, tá tudo bem difícil, assim, inclusive para conseguir coisas básicas. E eu, né, cresci numa bolha de privilégio no Brasil, assim, então óbvio que minha vida no Brasil é melhor do que a das pessoas aqui. Mas é uma coisa que, também comparando com alguns livros que eu já li sobre a época da União Soviética, então é que quando um governo tem esse viés mais socialista, né, as coisas não necessariamente elas precisam ter um valor monetário, então eles valorizam a arte por si. Assim, tipo, a produção de arte ela é valorizada não porque ela pode gerar algum tipo de retorno financeiro, mas porque a arte é reconhecida como tendo um valor em si, assim. Então, isso é uma coisa bem legal de ver aqui, o tanto que mesmo o país estando numa situação precária, assim, os centros de arte, as galerias, elas continuam aí existindo, né, fazendo suas exibições, as pessoas continuam tendo o mesmo incentivo para estudar esse tipo de coisa. Por exemplo, uma moça que vai limpar a nossa casa 2 vezes por semana, e ela é do interior de Cuba, assim, de uma zona rural. Palavras dela, isso é um lugar super pobre, e ela nasceu, né, tipo, ela cresceu numa fazenda. Sim, de Brasil. Cidade de Deus, Cidade de Deus. Cidade. Hola, Brasil, Cuba. Ronaldo Luis Nazario de Lima, el fenómeno, el mejor del mundo. Ciudad de Dios, Ciudad de Dios. Ufi. ¿Te gusta Ciudad de Deus? Sim. Mentira. Tatu. Obrigado. Obrigada. Bom, ela teve 2 filhos, uma menina e um menino nessa fazenda. E uma estudou música e hoje trabalha como cantora em Camagüey. E o menino mora aqui em Havana e estudou História da Arte, trabalha criando arte. Ventana, né? Não, trabalha... era cristalaria, ela falou. Cristalaria. Que ele faz composições com vidro para uma loja de cristais, assim. Então, é isso. 2 crianças do meio rural no Brasil. Como, né, é muito difícil delas, inclusive, chegarem até a universidade. Imagina você estudar arte. Então é algo que a gente precisa considerar. Vai. Umas coisas que você se nota desse tempo que a gente está aqui, das pessoas que a gente conversa, é que sempre todos têm um tipo de ensino, todos têm um ensino que a gente chama de ensino superior, né? Eles se especializam em alguma coisa, que nem o marido dessa senhora, ele é advogado. Ela falou que fez um curso de transporte. Eles têm uma oratória muito boa, eles parecem que eles são muito educados. Todos eles são muito leem, inteligentes, eles são letrados. muito instruídos, assim. Podem não ter retorno financeiro com relação a esse estudo, mas, né, as pessoas aqui, elas chegam até a faculdade e se especializam e se informam e tudo mais. A praça do Parque Central tá cheia de barraquinha, tem uns palcos armados pela cidade inteira. Segundo nos contou um motorista um dia que a gente estava voltando para casa à noite, ele disse que durante agosto, os finais de semana, recebem festa na cidade. Então, a gente não sabe exatamente o porquê que tá assim, talvez a gente tente descobrir. E aí tem um monte de barraquinha, pessoas vendendo comida. Segundo já me informaram, mais tarde vai ter shows de música aqui. A gente vai ter que ficar pelo centro de Havana aqui para conferir, né? Porque a gente é desses. Não pode ver um rolê. Antes de vir pra cá, eu falei que eu não ia beber porque eu duvidava que ia ter cerveja boa em Cuba. Mas eu paguei minha língua, porque tem muita cerveja importada. Essa aqui é uma cerveja belga, particularmente essa aqui eu não gosto. Mas, ok, era mais gelada agora no bar.
E as cervejas cubanas também não são ruins. A Cristal é tipo aguadinha normalzinha média, mas a Bucaneiros é bem boa. Assim, eu acho ela bem ok, principalmente quando a gente dá sorte de encontrar ela geladinha. Então, sim, existe cerveja boa em Cuba e ela custa menos que $1. Sei. Apertei tá certo, pô. Você paga, o dinheiro tá com você. Deu uma tragadinha agora, eu acho. Você não pode tragar, mano. Acho que eu traguei um pouquinho. Segura na boca. Você é muito virgem. Calma. Eu vou pegar o jeito. Tem que ser assim, ó. Tá saindo fumacinha no vídeo? Não. Você tá fumando pouco. Pera. Você tem que dar uns tragão, meu. Um montão, aí. Segura. Não traga. O automático é querer tragar. Sabia. Cada um escolhe, né, como vai chegar à morte. Todos vamos, mas Que profundo. o caminho até lá é distinto. A gente tá indo ver o Buena Vista Social Club. Que timba. Que timba, isso é na Colômbia. Ah, mas... Eu te juro que eu nem sabia que isso era possível, porque eles são uns vovozinhos de 80 anos hoje em dia. E aí eu acabei descobrindo que eles acabam se apresentando todos os finais de semana, todos os dias aqui em Havana. E dava pra eu vir hoje, né? Hoje é um sábado. E aí eu tô indo lá ver de qual é. Chama-se Centro Cultural Rosalía de Castro. As apresentações atuais, embora possam não contar com todos os membros originais, ainda mantêm a mesma qualidade musical que se espera do grupo. É como uma viagem no tempo para a Havana dos anos 50, com músicos talentosos que ainda mantêm viva a tradição. Você pode esperar ouvir clássicos como Chan Chan, El Quarto de Tula e Dos Gardenias, executados com a mesma paixão de sempre. A apresentação é para poucas pessoas, o que favorece a atmosfera intimista e a interação com o elenco. O ingresso custou $60 e incluía o jantar. E não se esqueça de um par de sapatos confortáveis, porque acredite, você vai querer dançar. El cariño que te tengo, yo no lo puedo negar. Se me sale en la babita y no lo puedo evitar. Cuando Juanita y Chan Chan en el mar se ríen arena, como sacudía el giro, oye, a Chan Chan le daba pena. Dale, vamos. No. Muy fácil. Tá com... Nada a ver com o que a gente passou na... Y ella va corriendo de por esa que se llama. Agora a gente vai caminhar aqui pela vizinhança do Vedado,
que tem esse nome porque vedado em espanhol significa proibido. É realmente proibido, era um lugar onde as pessoas não podiam vir antes, porque era onde os mafiosos americanos construíram suas mansões, seus casarões. E hoje em dia ela continua sendo uma vizinhança mais conservada, mais bonita, com a aparência, né, de ainda uma vizinhança chique aqui de Havana, vamos dizer assim. Com a expansão das MIPIMES, que estão aparecendo em tudo quanto é esquina aqui em Havana, que são as microempresas, os microempreendimentos, sendo muito povoado com cafés, restaurantes, mercadinhos mais fancy, assim, que tem os produtos importados. Então ela continua sendo, digamos, uma vizinhança mais chiquezinha mesmo aqui da cidade. E tem alguns pontos importantes, históricos, que a gente vai ver agora. Essa Copélia é uma sorveteria do governo de Cuba que foi criada pelo Fidel Castro no momento em que os Estados Unidos começou a colocar várias restrições econômicas aqui para Cuba. E o Fidel, como bom afrontoso que era, resolveu que Cuba ia se tornar autossuficiente na produção de leite. E ele conseguiu fazer isso. Então, como ele era um grande fã de sorvete, para mostrar para o mundo como Cuba conseguia produzir as coisas por conta própria, sem depender do colonialismo e do imperialismo americano, ele criou a maior sorveteria do mundo, que é essa daqui que vocês estão vendo. Ainda hoje ela funciona como um estabelecimento do governo. Tem fila para cubanos e turistas comprarem sorvete, mas os cubanos chegam a ficar 5 horas na fila para conseguir comprar o sorvetinho deles no final de semana. Esta é a fila para tomar sorvete no Copélia. Acaba ali. Bom, a gente está aqui em frente agora ao Hotel Havana Libre, que é um dos pontos mais marcantes e mais icônicos aqui da vizinhança do Vedado e também de toda Havana, porque ele foi construído durante o governo do Fulgêncio Batista, em conjunto com algumas empresas americanas, e era um grande símbolo assim, né, do governo dele, da opulência que era Cuba nessa época. Só que esse hotel também era frequentado por muitos mafiosos americanos, assim como qualquer tipo de empreendimento de luxo aqui de Havana nessa época. Tinha um cassino aí, assim, dos maiores de Havana, os maiores de Cuba. Muita jogatina, muita bebedeira, enfim, tudo que vocês podem imaginar que rolava nesse tipo de espaço nessa época. Quando os mafiosos faziam de Cuba o seu playground, quando os revolucionários conseguiram tomar Havana, a tomada desse hotel foi o símbolo de um sucesso dessa operação, porque representava também a queda do governo do Fulgêncio Batista. Depois disso, eles acabaram fazendo o hotel como uma base de operações dos revolucionários e mais tarde ele chegou a ficar abandonado e o próprio Fidel chegou a morar uns meses aí. Hoje em dia ele voltou a funcionar como um hotel, dessa vez, né, de propriedade do Estado, é um hotel estatal, um hotel de um padrão elevado, assim. Mas é isso, agora ele é um símbolo da Havana Libre. Esse aqui, ó, vou ver se vocês conseguem ver. Esse aqui, Hotel Capri, parece que a gente tá fazendo tudo da máfia, né, em Havana, mas é porque aqui no Vedado tá realmente muito relacionado com essa história da máfia americana aqui em Cuba. E esse hotel aqui foi construído, eles não apenas frequentavam esse Hotel Capri, como ele foi realmente construído pela máfia, foi construído com dinheiro da máfia, por pessoas que eram procuradas pelo FBI.
Graças. Olá, gracias, ahora não. De acordo com as minhas pesquisas avançadas na Wikipedia, o nome dos caras aqui era tipo Dixon, The Butcher, fulano, The Murderer. Era tipo os caras... O nome dos caras era nome de mafioso mesmo. Ele até tinha um nome italiano. Essa máfia clássica nova-iorquina era tipo Mario The Bronx, uns nomes assim. Era realmente... os donos aqui eram mafiosos. Você já falou isso? Não tem problema. E a grande ideia do Fulgêncio Batista era transformar Cuba numa grande ilha cassino, playground, colônia de férias de criminoso dos Estados Unidos, entendeu? Então aí a gente questiona. As pessoas aqui estavam realmente erradas de ter feito a revolução? Perto do que Cuba poderia ter virado, né? Assim, ia virar um parque de diversão de mafioso. Uma Hoje Disney em de dia, criminosos. hoje em dia, tipo, a máfia existe ainda, né? Ele poderia até hoje em dia mesmo ser um monte, seria paraíso fiscal, paraíso, tipo, o dinheiro que rolava aqui era dinheiro sujo. Poderia ter se eu mantido acho assim. que poderia ser, né? A gente tá fazendo aqui só um exercício de imaginação, mas é que em vez de dinheiro de tráfico de bebidas, né, que era essa máfia dessa época, seria tráfico de drogas, atualmente, né? Então, olha aí podia estar aqui. o tanto de problema que isso poderia ter acarretado em Cuba se a história tivesse sido um pouquinho diferente. A gente entrou aqui no Hotel Nacional para dar uma volta, um hotel super chique aqui no Vedado também um prédio do governo. E tava andando aqui pelos jardins, né? E aí eu falei assim, vamos olhar o cardápio só de curiosidade para ver quanto que é, pra, sei lá, talvez tomar alguma coisa e tal. E assim, achando que ia ser super caro, que a gente não ia querer, né, tomar nada aqui. E acontece que os drinks aqui custam $2,50 e a cerveja custa $1,50, assim, super barato. É interessante isso, né? Porque se você for consumir em qualquer paladar mais chiquezinho no centro de Havana, você vai pegar $3 na cerveja e $5 no drink, como a gente já fez aqui, sem querer, inclusive. Mas nos lugares administrados pelo governo, os preços acabam sendo realmente mais baixos. A alegria de pobre dura pouco. Isso aí é igual achar uma nota de R$50 no bolso, só que falsa. A cerveja tá quente, tá tipo quente. E em Cuba não é, normalmente a cerveja não é quente. Ela é bem gelada, mas aqui não dura nada a felicidade do pobre. Isso aqui, ó, é a fila do posto de gasolina que tá lá na outra esquina. Cuba tá sofrendo um pouquinho com abastecimento de combustível. Nem sempre tem, e quando tem, os carros têm que ficar aqui, ó. Pô, Venezuela, dá uma moral aí, caralho. Esse aqui é um bairro que se chama Centro Havana, ele fica ao lado de Habana Vieja, que é o bairro histórico daqui, né? Normalmente todas as atrações turísticas mais centrais de Cuba ficam em Habana Vieja. O Centro Havana é o bairro mais degradado, sujo, que passa uma impressão de pobreza da população maior que eu tive contato aqui em Havana. Não vou bater no martelo e falar que mas pelo menos das zonas onde eu circulei, inclusive dentro de bairros mais periféricos, onde as casas são mais simples, esse aqui ele é mais pobre. Aqui
Antigamente tinha vários casarões muito bonitos, mas eles estão muito degradados, transformaram quase em alguns cortiços do interior do país. Parece que as pessoas têm uma qualidade de vida melhor, realmente, morando ali do que aqui nesse bairro específico de Havana. E é isso, é um bairro com vários problemas urbanos, mas eu queria dizer que não é muito diferente do centro do Rio de Janeiro, e andar por aqui não passa nem um décimo da insegurança que a gente tem caminhando pelo centro de São Paulo. Isso aqui atrás de mim é o portal de boas-vindas ao bairro chinês de Havana. Sim, existe imigração chinesa fortíssima em Cuba. Eles vieram para cá no século XIX como mão de obra mais barata, né, para substituir os postos de trabalho que antes eram ocupados por escravos aqui. Eles vieram logo após a abolição da escravatura para trabalhar nos engenhos, nas fazendas cubanas, e por aqui alguns ficaram e acabaram construindo esse bairro aqui, que até hoje ele guarda muita tradição chinesa. Tem muitos restaurantes chineses, muito mercado chinês, tem várias associações chinesas espalhadas pelo bairro, e ele está aqui do ladinho de Havana Vieja. Esse grafite que está aqui atrás de mim, 2 mais 2 é igual a 5, você vai ver ele toda a Havana Vieja, principalmente, é de um artista aqui de Cuba, e ele faz referência ao livro 1984. O significado dele questiona um pouco a tirania de governos mais totalitários que controlam a lógica da população através de mentiras e manipulação de informações, 2 mais 2 assim, é uma equação que é obviamente falsa, mas que com uma certa manipulação da realidade você consegue fazer as pessoas acreditarem que ela é verdadeira. Então essa é a crítica que esse artista está fazendo aqui nesses muros de Havana. Depois de explorar quilômetros e quilômetros de Havana a pé, eu aproveitei que minha família foi me visitar e fui dar um rolê pela Cuba para turista ver, conhecendo a cidade de uma outra perspectiva, a bordo de um carro clássico. Vai. Peraí. Vai. Bom, a gente parou aqui no Bosque de Havana, um espaço natural protegido dentro da cidade. É uma parada da maior parte dos passeios de carro que se fazem por aqui. E também é um lugar para tomar a melhor pinha colada de Havana. Eu que não sou tão fã dessas bebidas docinhas, estou achando ela realmente melhor do que as outras. Cremosa e
bem saborosa. Além do que, o adicional de rum é à vontade, então isso ajuda a dar uma complementada no drink. Tá bom. Essa aqui é a Plaza de la Evolución, outra parada do tour com os carros clássicos aqui em Havana. Esse é um dos lugares mais importantes de Cuba. Ao redor estão vários prédios ministeriais. Esse aqui é o Ministério do Interior, né, que seria a CIA cubana. E aqui também é onde tinha as antigas marchas de 1º de maio e também onde Fidel costumava dar seus discursos de mais de 9 horas, que atraiu mais de 1 milhão de pessoas para esse lugar. Enquanto eu estava em Havana, uma socióloga me disse que gostaria que a gente sempre se lembrasse do país como um lugar alegre onde reina a música. Por isso, a última parada desse vídeo é no Floridita, o bar favorito de Raymond na cidade, famoso pelos daiquiris e pela salsa.